Estamos aqui com Maria do Amparo Almeida Araújo, que participou dos movimentos contra a ditadura e da Ação Libertadora Nacional. Liderada por Carlos Marighella. Liderada por Carlos Marighella. Legal. Por favor, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história. Pronto. Em 1964, eu tinha 14 anos, morava no interior de Alagoas e participava do movimento estudantil secundarista, que eu tinha acabado de entrar no ginasial. Aí tem um evento lá na cidade. Houve um certo mal-estar da minha família com a família do prefeito, né? A gente fez uma passeata, chamamos o prefeito de corrupto, porque realmente ele era. Aí a minha família achou por bem que eu deveria estudar no colégio interno, lá no interior de São Paulo, e assim foi feito. A minha sorte é que o padre da cidade era um padre progressista. Aí eu continuei lendo os mesmos livros que eu lia, tal. Aí nessa altura meu irmão já participava da Juventude Estudantil Católica e em seguida ele vai participar da Ação Libertadora Nacional. E quando eu estudo nesse colégio uns 2 anos, aí quando eu saio, porque também era um colégio muito caro, mamãe não podia mais pagar, aí eu entro na Ação Libertadora Nacional, que era liderada por Carlos Marighella. Aí meu irmão vai fazer o treinamento dele em Cuba, eu continuo militando aqui no Brasil. Quando meu irmão volta em dezembro de 70, aí a minha militância se torna mais ativa, né? E essa minha militância vai aumentando na medida em que vai surgindo tarefas da organização para eu fazer. E meu irmão é assassinado, ele desaparece, né? E é assassinado na Operação Bandeirantes em junho. O Amparo, o nome do teu irmão, por favor. É Luiz Almeida Araújo, ele é desaparecido político. Ele desaparece em junho de 71, e eu continuo minha militância na Ação Libertadora Nacional. Aí nesse primeiro momento eu me casei e montei um aparelho com o Yuri Xavier Pereira. O Marighella já tinha morrido em 69, né? Aí, em seguida, em 72, o Yuri é assassinado numa emboscada na Moca, junto com Marcos Nonato da Fonseca e Ana Maria Nassinovic. O Antônio Carlos Bicalhana está junto, mas ele consegue fugir. E isso é em junho de 72. A minha militância continua. Eu vou morar no Rio. Nessa época aí o comando da Ação Libertadora Nacional já era do Luiz José da Cunha. Junto tinha o Carlos Eugênio Sarmento, Coelho da Paz também. E aí eu vou para o Rio de Janeiro. Aí lá eu me caso com o Luiz José da Cunha, engravido. Mas infelizmente eu perco a criança em seguida. Aí o Luiz José da Cunha é morto em 1973, em julho de 73. Em seguida, a Eliane já estava assim bastante desfalcada de seus quadros. Tem muita gente no exterior, mas a maioria já estava morta ou presa. Aí nesse momento eu me caso com o Tomás Antônio da Silva Meirelles Neto, que é preso e desaparece em maio de 74. Aí daí para diante eu fiquei perdida no Rio de Janeiro, não encontrava com ninguém, fui reencontrar com a organização em 76. No início de 76 eu reencontro mais 2 quadros assim na rua, do nada, por acaso. Aí a gente volta, eu e essas 2 pessoas, a gente volta a se encontrar, mas nesse momento já não tínhamos mais militância política, a não ser a de tentar sobreviver na clandestinidade.
Aí quando chega em 77, a gente descobre que estávamos sendo monitorados ou seguidos, muito possivelmente pelo aquele pessoal ligado a Silvio Frota. Aí nós procuramos o advogado Modesto da Silveira, que aí a gente fica numa situação que é um impasse, porque nós não podíamos contratá-lo porque nós não éramos nós. Sim. Não podíamos contratá-lo oficialmente como advogado. A nossa família também não podia contratá-los porque não teriam legitimidade, já que nós não éramos nós. Aí o Modesto vai a Brasília ver como é que estava a situação dos possíveis processos. Aí quando ele volta para o Rio, a orientação é a seguinte, que todos nós devíamos retornar, porque a gente estava assim, a gente estava clandestino, então éramos presas muito fáceis, né? Uma vulnerabilidade muito grande do ponto de vista da segurança. Aí a orientação do Modesto é que a gente volte, eu para a casa da minha família em Maceió, a companheira para a casa da família dela no Rio Grande do Sul e o outro companheiro para a casa de sua família em São Paulo. Aí nós embarcamos os três no mesmo dia. A orientação era que a gente, ao entrar no avião, nós compramos as passagens com nome frio, né? Uhum. Ao entrar no avião, a gente deveria destruir os documentos, porque se por acaso a gente fosse preso no desembarque, o único crime que poderíamos ser acusados era o de falsidade ideológica, isso só dá 2 anos de cadeia. Aí assim fizemos, né? Aí eu desembarquei em Maceió, fui para casa, porque eu sou de Alagoas, desembarquei em Maceió, eles não me prenderam, não aconteceu nada, eu fui para casa de uma prima mais ou menos na minha faixa etária, porque a minha família tinha recebido a informação de que eu tinha morrido, do mesmo jeito que meu irmão estava desaparecida. Só que eu estava na clandestinidade. Aí eu procuro umas prima minha, mais ou menos da mesma idade, para ninguém morrer do coração, né? Porque afinal de contas era uma morta batendo na porta. Aí meu pai, aí a minha prima procura meu pai, que mora também em Maceió. Aí eu estava já sem documento nenhum. Aí ele vai à minha cidade natal, que é Palmeira dos Índios, e lá ele tira a segunda via da minha certidão de nascimento. Aí eu tenho um irmão que trabalhava aqui na Chesf na época, agora ele já é aposentado. Aí ele estava se separando da mulher, aí ele disse pergunta se eu não quero vir morar com ele aqui em Recife. Eu estava realmente numa situação que eu não tinha muita escolha, porque voltar depois de tantos anos para casa de família, que eu não tinha muito vínculo, porque não era nem pai. Papai era casado com outra mulher, mamãe morava em São Paulo, eu só fui ter contato com mamãe em 78, no ano seguinte. Aí meu irmão me faz uma proposta para eu vir morar com ele aqui em Recife. Agora eu tinha que assumir o seguinte compromisso, eu não podia me envolver em política, porque ele era monitorado na empresa que ele trabalhava, que era a Companhia Hidroelétrica de São Francisco. Ele era sempre chamado, era sempre para perguntar de mim e do meu irmão. Então, aí eu não tinha muita escolha, eu aceitei. Aí eu venho para cá, ele banca eu volto a estudar, né? Aí eu entro num curso desse preparatório para vestibular, porque eu tinha que fazer o supletivo do 2º grau que eu não tinha terminado. Aí eu entro, esses cursos, o conteúdo programático de quem faz o pré-vestibular é o mesmo do 2º grau, resumido. Aí eu começo a fazer e vou fazendo as cadeiras. Fiz aqui, fiz em Maceió, fiz em... A gente pode fazer o supletivo em qualquer canto lugar, e depois junta as matérias. Aí eu consigo fazer até o final do ano de 78, durante o ano de 78. Aí faço o vestibular e entro na universidade na segunda chamada de 79. Da Universidade Federal de Pernambuco. Federal, Serviço Social. Eu fiz serviço social um pouco assim em homenagem a Guilhermina, que era uma assistente social que tinha tido uma morte muito suspeita aqui em Pernambuco. Aí eu vou fazer serviço social em função disso. E aí no dia do aniversário da anistia, aliás, no dia da votação do projeto da anistia,
Quando concluiu, eu saí com os colegas da universidade e uma pessoa que eu estava assim, enamorada dele. Aí fomos comemorar e eu acabei engravidei nesse dia. Aí minha filha nasce, a minha filha mais velha nasce no dia 1º de maio de 1980. Eu grávida dela vou pro o Congresso da Anistia, que acontece em Salvador. Aí no final do ano, quando termina o semestre, eu tranquei a minha matrícula na universidade. Aí fui para São Paulo, porque eu estava grávida. Aí reencontro a mamãe. Fico um pouco na casa dela, um pouco na casa de amigos. E no dia 1º de maio de 80, estava tendo uma missa em ação de graças pela soltura do presidente Lula. Na época ele estava preso. Aí estava para ser solto, aí teve uma missa na Vila Euclides, eu fui. Chegando lá, a minha bolsa estourou. Aí quem me leva para a maternidade foi Zé Disseu, porque ele namorava com uma amiga minha e nós estávamos os 3. Aí ele me leva para a maternidade, ele e a minha amiga são as primeiras pessoas a verem minha filha, né? Que se chama Alina, que é a sigla de Ação Libertadora Nacional. Tem várias Alinas. Né? Agora ela chama Luísa Alina, Luísa, em homenagem ao meu irmão e ao meu segundo marido, Luiz José da Cunha, que é o comandante crioulo. Então, assim, foi essa a vida. Aí, depois que eu termino a universidade, e durante a universidade eu começo a retomar a militância política, né? Moro uns tempos na casa da estudante, depois fico morando sozinha e começa a militância na área no comitê. Começa aqui também o Comitê Feminino pela Anistia, em seguida o Comitê Brasileiro pela Anistia, que funciona. O Movimento Feminino pela Anistia, que eu fazia parte também. O Comitê Brasileiro pela Anistia funcionava na sede do MDB, que ficava aqui na Avenida João de Barros, né? E aí vou retomando tudo aos poucos, né? Termino o curso, começo a trabalhar, aí tem uma ligeira passagem pelo movimento sindical, também aí em seguida na Comissão de Justiça e Paz, até Dom Helder sair. Quando Dom Helder sai e chega Dom José, todo mundo que era da Comissão de Justiça e Paz é excomungado, com base no direito canônico. E assim vai. Aí em 83, 84, a gente... Bom, passada a anistia, a gente continua a se encontrar, as famílias e os ex-presos. Voltando lá no Movimento pela Anistia, você chegou a visitar os meninos que estavam em Itamaracá? Não, porque eu era ainda um pouco, assim, semi-clandestina, né? Mas eu visitei há muito quando tinha greve de fome aqui, que os meninos estavam ali no hospital da PM. Eu fui algumas vezes, ficar naquela vigília que tinha, né? Aí quando tem a anistia, em seguida, a gente começa a sentir um grande vazio, que é o seguinte, acontece, os exilados voltam, os presos são soltos, quem estava clandestino reaparece e assume assim suas identidades, mas aí tinha um buraco nas nossas almas, que era a questão dos mortos e desaparecidos. Aí a gente começa a se reorganizar enquanto família, né? Ex-presos, amigos e companheiros. Aí a gente começa... No Rio de Janeiro é fundado o primeiro grupo Tortura Nunca Mais. Quando foi fundado esse grupo, você lembra? Eu acho que em 83. 83, 84. E aqui em Pernambuco, daqui é fundado assim, em 1985, por aí. Mas ele não é assim... Ele não se constitui em uma organização sem fins, ou uma organização não governamental de imediato. Isso só é feito em 91. Porque tinha uma grande discussão que era que ao se legalizar
legalizar institucionalmente, a gente estava reconhecendo sobre nós o Estado brasileiro. E a gente não dava, era como se a gente estivesse legitimando o Estado brasileiro. E a gente ainda estava esquecendo os mortos e desaparecidos também, nesse caso. Não, quando a gente funda o Tortura Nunca Mais é justamente para isso, para resgatar a memória dos mortos e desaparecidos e começar a busca pelos desaparecidos. Aí a gente, só em 91, aí depois da Constituição, essa discussão avança e, enfim, em 1991 a gente constitui Tortura Nunca Mais institucionalmente e a luta vai continuando, né? Aí começa em 91, em seguida, até 95, é a luta para que o Estado brasileiro reconheça que sequestrou, prendeu ilegalmente e desapareceu com pessoas pela militância política, em função disso. Aí em 1995, o presidente já era Fernando Henrique Cardoso, né? A Lei 9.140/95, que é a primeira, na verdade é a primeira lei, onde o Estado brasileiro reconhece isso e acaba sendo a primeira Comissão da Verdade no Brasil. Ela não tem prazo para terminar, muito embora agora esse atual governo quer extinguir essa comissão, né? Só que ele tem que revogar essa lei. Então a gente retoma essa luta, né? Aí tem a lei da anistia, ela surge junto com a Constituição de 88, em seguida ela é feito várias emendas nela e também está querendo acabar com a Comissão da Anistia atual, né? Ela agora está formada... Na verdade, no momento que a gente está vivendo no Brasil, a gente está tentando rasgar a Constituição inteira, sim, preferencialmente, né? Em todos os sentidos. Mas esse retrocesso, ele não está se dando só aqui no Brasil. Ele é uma coisa assim que vem crescendo, né? E o primeiro teste, eu acho que acontece não me lembro se é Honduras, que tem um primeiro golpe que não é assim militar. Aí depois tem a experiência do Paraguai, que é um golpe dado via parlamento e com apoio dos americanos, que inclusive a atual embaixadora do Brasil na época era embaixadora do Paraguai, que foi o laboratório, quando houve a deposição lá do Fernando Lugo. E aqui no Brasil, o experimento que está sendo feito é junto com o Poder Judiciário, né? E junto com o Parlamento. No Paraguai foi via Parlamento. Aqui é Parlamento mais o Poder Judiciário. E isso é bastante complexo, porque o Poder Judiciário ele tem a capa da legalidade, mas eles podem convocar as Forças Armadas a qualquer momento. Eles têm essa prerrogativa. Eu acho que o dia, né, o dia que aconteceu no Brasil foi no dia do impeachment da Dilma. Sim. Eu acho que aquilo ali, a princípio havia me recusado a ouvir aquelas declarações da Câmara dos Deputados, e depois, quando eu vi, eu concretizei, eu descobri realmente que tipo de congresso a gente tinha. Não, o que acontece, o que eu analiso é o seguinte, que quando terminou a Segunda Guerra, e com o advento do Estado Democrático de Direito, todos nós ficamos muito encantados, elevados assim, e tivemos a ilusão de que aquilo era para sempre, que era uma vitória assim, sem retrocesso. Enquanto que a direita, ela ficou ali no subsolo, montando suas estratégias, se estruturando para uma retomada, que é o que eles estão fazendo agora, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então eu acho que a gente subestimou, a gente negligenciou, e enfim, ficou muito claro para mim, que eu sempre achei isso, que a luta, principalmente pelos direitos humanos, é feita de pequenas vitórias e grandes retrocessos. Agora, quando a gente observa a história, o que a gente vê é que ela é cíclica. E o que a gente não pode é desistir jamais. Até porque a gente tem a gente sabe que as coisas vão evoluindo e vão retrocedendo
E é aquela velha história, dois passos à frente, como é? Um passo à frente, dois passos atrás. Porque assim, a história da humanidade, se você olha para trás, você vai vendo que tem esses ciclos, eles vão se cumprindo e eles vão se renovando. Aí, por exemplo, se em 1917 foi a classe trabalhadora que fez uma grande revolução, a minha pergunta agora é quem fará essa revolução agora, já que, por exemplo, com as novas tecnologias, praticamente a classe trabalhadora ela está fragilizada e ela já não tem o poder que teve. Da mesma forma que Marx falava, né? Que a teoria toda marxista falava que a revolução ia acontecer no país industrializado, né? Mas sabe o que eu acho e agora? Aconteceu no país assim, a classe trabalhadora mais desorganizada, a Rússia, né? Aconteceu o contrário. Quem sabe a gente tem uma virada... Não, o que eu acho agora é que o poder da revolução atualmente é das mulheres. Veja como a organização das mulheres cresceu nos últimos 30 anos. O movimento estudantil refluiu, né? A classe trabalhadora também está muito subjugada, vamos dizer assim, até por uma questão de sobrevivência e também pelo advento das novas... Praticamente não se precisa mais de mão de obra. O robô hoje em dia vai ser capaz de fazer tudo. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Então eu acho que cabe a nós, mulheres, posso estar sendo pretensiosa, a vez de fazer a sociedade avançar em seu estágio civilizatório. Porque as mulheres estão organizadas, estão na luta, estão se pondo realmente como classe revolucionária, como um segmento que está destinado, vamos dizer assim, a mudar o mundo. Tem uma coisa voltando um pouco atrás na questão da democracia, né? Sim. Eu acredito assim, que a gente, de uma certa forma, a gente aceitou a democracia, entre aspas, não, a gente acreditou como uma forma de governo, com alguma coisa, menos como um processo. Não, e que ela seria irreversível. Eu acho que até que se avançou no sentido seguinte, no fortalecimento de algumas instituições. Mas a gente deixou de lado a questão da consolidação da democracia. A gente não consolidou, na minha opinião, o processo, porque a democracia é um processo constante, sim, contínuo, né? Contínuo. Pronto, é isso. Então a gente esqueceu que era um processo. A gente ficou tão encantado. A gente achou que estava tão seguro. Só que a gente esqueceu que no lodo, lá no lodaçal, no subsolo, a direita estava toda lá, se estruturando, se organizando de forma muito segura para fazer a retomada. Eles não iam aceitar, assim como nós não estamos aceitando o retrocesso, eles também não aceitaram aquela derrota. E eu estou quase convencida de que esse processo mesmo da história do processo civilizatório da história da humanidade é essa. Aquela velha história, um passinho ali e vai e vem, vai feito as ondas do mar. Mas no momento que a gente acredita que está acontecendo no mundo todo, gera uma certa aceitação de que é natural. Não é que seja natural. O processo histórico, você pode olhar lá para trás, ele é feito de avanços e retrocessos. A gente não pode se conformar com o retrocesso. Isso que eu queria que você chegasse. Aí por isso que eu digo que quando a gente, a classe operária e a camponesa sempre vão ser aliados na coisa de transformar o mundo. Mas eu acho que a bola da vez agora são as mulheres e a juventude. No Brasil me preocupa muito, porque a gente pode até questionar a coisa das estatísticas, mas tem uma estatística uma pesquisa, uma estatística que fala que somente 25% da população brasileira hoje é capaz de ler um parágrafo, compreender e explicar o que leu. São os analfabetos funcionais, né? Aí isso
na estatística é 75% da Não, população. porque, A por gente vai ter que exemplo, aprender por isso que eles fazem tanta questão de negar Paulo Freire. É. Porque ele é um instrumento de fazer as pessoas pensarem. Por que eles não investem em educação? Porque não interessa para o Estado que... Porque eles sempre tiveram ali no subsolo das coisas, né? Tramando. A pergunta é como é que a gente consegue funcionar, né, na luta por esse processo democrático, contando com 75% de analfabetos funcionais. O que a gente precisa fazer, entendeu? Olha, a gente vive num país onde 57 milhões de pessoas tem uma... Porque a gente só vota em pessoas e naquilo do qual a nossa alma tem alguma identidade. Então, se 57 milhões de pessoas votaram numa pessoa para ser nosso representante máximo, uma pessoa absolutamente desequilibrada, que defende a tortura, que defende a... Ele nunca defende a vida, ele sempre defende a tortura, a morte. Então, essas 57 milhões de pessoas pode ser minha família, pode ser meu vizinho, né? É a maioria da população brasileira. E não adianta vir dizer para mim que estão arrependidos, que não sabia que isso ia acontecer. Eu mesmo jamais voto numa pessoa com quem eu não tenha um centímetro que seja da minha alma. De afinidade. Então, a história é essa. Porque as pessoas, no Brasil, a gente criou as leis, né? Contra a discriminação racial, contra a pancadaria dos homens sobre as mulheres, o direito dos idosos, a gente criou leis. Sim. Mas a gente não educou as pessoas nem sequer para compreender a lei. Não. É uma lei que vem de cima para baixo. O grande investimento deles, e que a gente não se apercebeu, que isso fez parte de uma estratégia, os meios de comunicação nunca saíram da mão de menos de 10 famílias no Brasil. Nunca ninguém se preocupou em ter o mínimo de controle sobre a mídia. Uma outra coisa, assim, quem controla? Se a gente tenta controlar o parlamento, o poder executivo, mas quem controla o judiciário? Né? Quem controla os controladores? O Brasil é um país laico pela lei, né? E na cruz, na sala do Supremo Tribunal Federal, tem uma cruz da Igreja Católica na parede. Pois é, mas só que eles agora, e os evangélicos estão querendo tomar o poder, né? Tomaram, na verdade. A bancada evangélica é a maior de todas as bancadas. A bancada evangélica, a bancada da bala. São 3, né? Do agronegócio, os ruralistas, né? É isso aí. A pergunta do que a gente pode fazer é muito complexa a resposta. Né? O que a gente pode fazer, na minha opinião, é não desistir e continuar lutando. Até porque a gente sabe, ao analisar o processo do desenvolvimento civilizatório de todos os povos, a gente vai ver que existe esse movimento para se renovar, e aí mas a gente não pode desistir de tentar renovar, de tentar subverter o que está por vir, né, que a gente não quer. E é essa luta, né? Essa luta que às vezes é bastante desigual, mas faz parte. O que a gente não pode é desistir nem perder a esperança.